Bom dia, amados, graça e paz. Hoje vamos para mais uma escola dominical virtual da Igreja Metodista em Vila Penteado. E a lição de hoje, número 14, vai falar sobre Simão. O poder do Evangelho não é mágica. E o texto em Atos 8, de 4 a 25, no qual lemos: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas quando deram crédito a Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Antes de continuarmos, eu gostaria de perguntar a você que está assistindo esta aula: você sabe qual é a diferença entre mágica e milagre? Veja no quadro a seguir algumas diferenças que podemos explorar neste momento e também de acordo com o texto que acabamos de ler. Vamos lá, mágica e milagre. A mágica, o ser humano pode fazer. Milagre, só Deus pode realizar. Mágica é um truque, uma ilusão. Milagre é uma ação concreta de Deus. É verdade. A mágica depende de treino. O milagre depende de fé. Mágica não muda a vida de ninguém, só distrai. O milagre muda a vida das pessoas. A mágica impressiona as pessoas. O milagre glorifica a Deus. Enquanto os apóstolos eram usados pelo Espírito Santo para fazer milagres, havia quem iludisse o povo com mágicas, como Simão. Voltando ao texto que lemos, note que ele inicia com a pregação de Filipe em Samaria, anunciando o Evangelho de Cristo, fazendo sinais e maravilhas, libertando-os de espírito imundos e curando muitas pessoas de suas enfermidades. Em seguida, o texto fala de um certo Simão, mas não o Simão Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus,
mas alguém que tinha habilidades em magia e ilusionismo, de forma que enganava muita gente e tirava proveito disso. Em seguida, o texto fala de um certo Simão, mas não o Simão Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus, mas alguém que tinha habilidades em magia, ilusionismo, de forma que enganava muita gente e tirava proveito disso. Mas quando ouviu a pregação de Filipe e os sinais e maravilhas que operava, pois era o poder de Deus manifestado sobre Filipe para salvar, então Simão abraçou a fé e recebeu o batismo. Depois fala a respeito de Pedro e João, que ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, foram para lá, para que aqueles que recebiam o batismo fossem cheios do Espírito Santo, com a oração e a imposição das mãos dos apóstolos. Simão, que se encantou com o poder do Espírito Santo, manifesto através de Pedro e João, pensou que poderia comprá-lo. Simão era uma pessoa influente, pois através de sua magia e seus truques, levava as pessoas a acharem que ele tinha algum poder dado por Deus. Mas suas habilidades eram humanas e não se comparavam com o que estava vendo através da ação do Espírito Santo. Sem discernir que se tratava do poder de Deus, ofereceu dinheiro para obter aquele poder para usar no seu negócio, como se fosse uma de suas mágicas e truques. Sabendo que Deus não concede o seu poder para alimentar a ganância humana, Pedro repreendeu Simão, expondo-lhe a carnalidade ainda presente em seu coração. Vamos ver o texto de Romanos 6, de 11 a 13, e também o versículo 22. Romanos 6, de 11 a 13 diz: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então nós podemos ver que os dons de Deus e o poder do Espírito Santo que operava através dos apóstolos visava glorificar somente a Cristo. Mas Simão não compreendia isso porque desejava poder para glorificar a si mesmo. O que podemos aprender com este episódio? Temos aqui 6 pontos. Primeiro, que a profissão de fé e o batismo não bastam para uma verdadeira conversão do coração. Embora sejam importantes e necessárias na vida da pessoa cristã, a verdadeira mudança em nosso coração é manifestada pelas novas atitudes, ou seja, pelos frutos. O agir do Espírito de Deus em nós nos levará a produzir frutos de arrependimento diante dos erros do passado e nos ajudará a corrigi-los com novas práticas. Vivemos em um mundo místico, onde a falta de conhecimento e o engano levam muitas pessoas a depositarem sua fé em coisas absurdas, muitas das quais nada têm a ver com Deus, mas com idolatrias e superstições. Segundo ponto, precisamos vivenciar um cristianismo saudável e íntegro. E para isso é preciso compreender que os dons que recebemos de Deus não são dados para autopromoção ou lucro pessoal, como queria Simão. Se não vigiarmos nosso coração, nossos dons podem nos levar à soberba e atrair sobre nós certo tipo de idolatria, que é pecado. Pedro e João sabiam de onde vinham o poder que exerciam, por isso se posicionaram de maneira correta. Devemos seguir este exemplo. Precisamos clamar como João Batista, em João 3,30, que eu diminua e ele cresça. Terceiro ponto. Os dons não são distribuídos conforme a nossa vontade. Não os podemos comprar, nem teremos os dons que desejamos. Dons são ferramentas para a missão e são entregues por Deus segundo a sua vontade, poder e sabedoria. São oferecidos graciosamente para abençoarmos vidas e engrandecermos o nome de Deus. Quarto ponto. No processo de conversão,
precisamos ouvir as admoestações de servos e servas mais experientes. Apesar de Simão abraçar a fé, não deixou as antigas ideias de ter poder para controlar as pessoas. Diante da advertência de Pedro, Simão ficou impactado e pediu oração. Em nossa caminhada cristã, em meio às nossas visões equivocadas da vida e da fé, Deus se preocupa em nos educar e devemos ter o nosso coração aberto ao arrependimento e à transformação que o Espírito quer propor em nossas vidas a partir da admoestação sincera de outras pessoas cristãs. E o quinto ponto, é importante acompanhar pessoas novas na fé para ajudá-las na compreensão correta dos valores e dinâmica do reino. No texto da lição que lemos no início, vemos que alguém, Simão no caso, foi atraído pelo Evangelho, porém com intenções equivocadas. Pedro e João entenderam isso e olharam para Simão com olhos de amor, dispondo-se a colaborar com o seu crescimento, mesmo chamando sua atenção para mostrar quão equivocada estava a sua compreensão sobre o poder e a missão de Deus. Assim acontece com muitas pessoas que se aproximam do Evangelho. Nem todas se livram prontamente das motivações erradas e das más intenções. Algumas vezes a transformação que Deus opera é completa e instantânea. Outras vezes isso levará tempo e será necessário acompanhá-las em oração e com presença, motivando-as a perseverar. Sexto e último ponto. Os atos de Simão nos convidam a avaliar a nossa fé. Como tem sido a nossa caminhada de fé? Como temos vivido o cristianismo? Será que não estamos nos iludindo e tentando iludir as pessoas à nossa volta? Isto pode ser a pior das ilusões. Pessoas nos identificam como cristãos e cristãs, até nos seguem por acreditarem que o somos. Mas o Deus que sonda os corações e esquadrinha os pensamentos sabe de qual fonte cada obra nossa provém. Uma falsa conversão é como uma mágica. Pode iludir muitas pessoas, mas não engana a Deus. Por isso, sempre devemos rever as motivações da nossa fé e se nossas práticas estão condizentes com elas, pois faz parte da caminhada da santificação. Como está escrito em Mateus 12:33, pelos frutos se conhece a árvore. Concluindo a nossa lição, nosso país é um terreno fértil para o misticismo. Podemos ver isto pela história. Desde o descobrimento do Brasil, muitos povos vieram para cá movidos pela riqueza desta terra. Muitos foram trazidos como escravos. Mesmo depois da independência do Brasil e até os dias de hoje, o país é aberto a qualquer pessoa que seja de que país for. Sendo assim, cada povo que vinha para cá trazia em sua bagagem a sua cultura e sua crença. Vivemos num ambiente de grande diversidade e sabemos que o poder religioso está enraizado em nossa cultura. Portanto, contra toda a prática de mentira, precisamos anunciar a verdade do Evangelho, mas com amor, respeito e tolerância, não porque a lei manda, mas porque são princípios que Jesus nos ensinou. E na nossa revista aí temos uma pergunta aí para conversar. Se nem todo sinal miraculoso vem da parte de Deus, como podemos discernir quando os sinais são verdadeiros ou não? Pelo que pudemos ver nesta lição, entenda que a autopromoção não agrada ao Senhor e que o Evangelho é fonte de salvação e não de lucro pessoal. Guarde isso na tua mente. Bem, vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, por esta lição maravilhosa que Tu nos dás, ó Pai. Ó Senhor, quantos ensinamentos nós podemos tirar desta lição. Mas, ó Deus, o principal é que nós devemos buscar a Tua vontade, o Teu querer e estarmos abertos ao Teu agir e, ó Deus, nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para que possamos ser usados como ferramentas, ó Deus, em Tuas mãos, na obra, Senhor, na missão que Tu designaste a cada um de nós. Ó Pai, que possamos abençoar vidas, que possamos, ó Pai, ser utilizados, ó Deus,
usados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, para, ó Deus, salvar vidas, ó Deus, levar o Evangelho de salvação, ó Deus, e arrependimento, ó Pai, ó Senhor, e que a glória, Senhor, que toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que está assistindo esta aula e que possa, Senhor, guardar esta mensagem, que possa guardar esta palavra em seus corações. E, ó Deus, e que Tu possas, Senhor, iluminar o caminho dessas vidas, para que elas sigam adiante, buscando sempre o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos. Amém. Obrigado por assistir esta aula e que você possa compartilhar também este vídeo, esta aula com seus familiares, com seus amigos, e que a graça do Senhor seja sobre sua vida e que você possa crescer cada dia mais espiritualmente no Senhor, que a tua fé cresça a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom domingo e que o Senhor seja contigo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.